Olá, eu sou o pastor Larry Hug. E eu sou a pastora Tis Hug. E nós gostaríamos de convidá-los a se juntar a nós semanalmente na Rede Gospel. E a Bíblia diz que a verdade que você conhece, a verdade que você possui, te libertará. Então Tis e eu vamos trazer o Evangelho a vocês através dos olhos de um Jesus judeu, de um apóstolo Paulo judeu, de um Moisés judeu. E quando você entender as raízes judaicas da sua fé, isso libertará um poder divino, uma unção divina e milagres divinos. Ele vai tomar a unção. Agora, você ainda pode reunir uma multidão sem uma unção, mas você não consegue construir uma igreja que vai mudar o mundo, a menos que Deus te dê a unção. Você pode ganhar dinheiro sem unção, mas há uma riqueza que vem do Senhor e que não traz nenhuma tristeza com ela. Vocês entendem? Então, é por isso que a Bíblia diz que o julgamento começa na casa do Senhor. Se nós dizemos, sabe, Deus, você deve julgar o mundo, trazer o julgamento ao mundo, tenha cuidado com o que você está orando. Porque antes que ele traga o julgamento para o mundo, ele vai primeiro julgar a igreja. Primeiro ele vai julgar os pastores e depois ele vai julgar a igreja. Por quê? Por quê? Por que ele faria isso? Por que ele ficaria bravo comigo? E eu só falo coisas para fazer vocês sentirem bem. Eu só quero que todos se divirtam e cantem Kumbaya e que tenham bons momentos. Por quê? Porque o arrebatamento está para acontecer. E eu acho que nós temos 3 milhões de pessoas que ofertaram ao nosso ministério. Nós estamos tocando o mundo, trazendo o mundo de volta para as raízes judaicas. E isso é uma grande honra. Mas com essa honra vem a responsabilidade. E se eu disser que nós vamos ofertar $1 milhão pelo Aliyah, se eu disser isso, e se eu levantar os fundos para isso, eu tenho mesmo que fazer. Vocês estão de acordo? Caso contrário, eu sou um mentiroso. Se Deus te abençoar financeiramente, e você não for fiel nas suas ofertas, o que funciona para mim, eu acho que ficou muito quieto ali. Deixa eu dar uma ida para o lado presbiteriano aqui. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Jesus diz, e eu estou no meio da igreja. Agora, poderíamos enxergá-lo. Mas, quando nós saímos e nós deveríamos ter dizimado, ele está assistindo. E você diz, não, lembre-se de quando Jesus estava diante da caixa de ofertas e a viúva entregou suas moedas. E ele disse, ela ofertou mais do que todos vocês aqui. Ela está sacrificando, ele estava... Por quê? Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas ele tem um sistema. E ele muda o mundo. Através da unção sobre os reis. Bem, eu não vou entrar nisso aqui, mas eu achei que essa seria uma série muito boa. Você ouviu a história sobre o menino que tinha um gatinho? E a cabeça do gato estava aqui e ele continuava escovando o gatinho. E o gato ficava miau, miau. E a mãe dele diz, querido, ele não gosta que você o escove dessa maneira. E ele diz, bem, se ele não gosta, ele que se vire. Veja, talvez seja você que esteja roubando sorrisos de Deus, então eu não sei.
Mas a questão é que eu estou no ministério há um longo tempo. Eu já vi pessoas fingindo colocar dinheiro na hora da oferta. O tempo todo. É como se Jesus diz, o quê? O quê? Vocês estão bem? E fica ainda melhor. Fica ainda melhor. Veja o versículo 2. Jesus diz, eu conheço suas obras, seu trabalho, sua paciência. Eu sei o que você está fazendo. Agora, eu quero que você entenda algo aqui. Jesus está elogiando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era um lugar incrível. Nós podemos colocar aqui algumas das fotos da igreja de Éfeso. Éfeso é uma das igrejas que estão na Turquia moderna. Aqui está uma. Aqui está Tísio em Éfeso. Aqui está Tísio, em frente ao... Eu acho que este é o templo de Diana ou é a grande biblioteca. Mas Éfeso era incrível e isto aqui é a deusa Nike. A falsa deusa Nike do templo de Diana. Isto é, eu não sei se é o templo ou a grande biblioteca, mas Éfeso, eu gostaria que nós pudéssemos ir lá em uma de nossas visitas a Israel. A Turquia não é segura por agora, mas era um lugar incrivelmente próspero. Mas foi em sua prosperidade que ela se tornou incrivelmente imoral. De fato, o templo de Diana, a prostituição era parte dele. A imoralidade estava em todos os lugares. Então, se a imoralidade estava sendo ensinada em lugares de adoração, ela obviamente estava em todos os lugares da sociedade, certo? Então, aqui o Senhor diz, eu conheço suas obras e sua paciência. Ele disse, mesmo que tudo isso esteja acontecendo, eu vejo vocês sendo mordomos e diáconos e trabalhando no ministério infantil e indo lá e cá, fazendo isso e aquilo. E ele estava elogiando sobre o quão duros eles estavam trabalhando. E então ele continua a dizer, e tendo testado aqueles que dizem que são apóstolos, e não são, e descobrindo que são mentirosos. Agora, vamos pular para o verso 6. Mas isso tens ao seu favor, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Agora, tenho que dizer que quando eu fui estudar isto, muito pouco foi ensinado sobre os nicolaítas. E o Senhor disse, vocês os odeiam, e eu os odeio. E então eu tive que buscar nos livros de história para descobrir do que eles estavam falando, porque se o Senhor odeia isso, deve ser algo que nós precisamos nos certificar de que nós não façamos parte. Certo? Ele disse, você testou aqueles que dizem que são apóstolos e não são. Estavam mentindo para você. E então ele diz, eu odeio os nicolaítas e você também. Agora, quando você estuda isso e ninguém pode dizer 100% que é disto que João estava falando quando Jesus compartilhou isso com ele, mas a maioria dos historiadores vai dizer que isso vai nos levar de volta para o livro de Atos, onde os apóstolos dizem que, nós não podemos ficar servindo mesas, não podemos ficar fazendo isso ou aquilo, nós precisamos construir uma equipe ao nosso redor. Lembra-se disso? Nós precisamos, eu acho que em Atos capítulo 6, nós precisamos de uma equipe. E assim o apóstolo diz, vá e busquem homens para nós que sejam cheios do Espírito e que tenham uma boa reputação. Então isso seria como se eu falasse, está demais para mim, eu preciso aumentar a minha equipe, eu preciso disso ou daquilo. E Deus diz, bem, encontre pessoas que têm uma boa reputação. E encontre pessoas que são cheias do Espírito Santo. E então uma dessas pessoas, e isso é questionável, mas a maioria diz que uma dessas pessoas, e diz na Bíblia, em Atos capítulo 6, que seu nome era Nicolau. E ele se tornou um ancião da igreja. Mas em algum lugar, e seja Nicolau ou não,
Os nicolaítas seguiram este ensinamento de Nicolau. E Nicolau, quem quer que ele tenha sido, era alguém que tinha autoridade na igreja. Mas em algum lugar, ao longo do caminho, ele começou a abusar dessa autoridade. E ele começou a usar as pessoas como se elas estivessem a serviço dele, em vez de servir a essas pessoas. E ele começou a abusar delas. Ele começou a... Eu li a forma como isso foi dito na história. Aqueles que seguem este ensino tiveram vidas de indulgência irrestrita, adultério, imoralidade, comendo carnes oferecidas aos ídolos e pervertendo a graça de Deus. Agora, a razão pela qual eu trouxe isso é porque uma das coisas, quando você olha para Jesus no meio de 7 igrejas, e é uma coisa incrível, e realmente falou ao meu coração, que todas essas 7 igrejas tinham missões um pouco diferentes. E elas se enfrentavam porque nós precisamos um do outro. Não importa de qual denominação nós somos, todos aqueles que amam ao Senhor, nós precisamos uns dos outros. Amém? Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, o grupo em que eu estava, eu agradeço a Deus por eles me alcançaram, eles me lançaram no ministério. Mas ninguém fazia nada certo, exceto eles. E foi por isso que eu saí. Alguém aqui já esteve no ministério como este, onde todo mundo está fazendo errado e nós somos os únicos que... Bem, sabe de uma coisa? Não há nenhum de nós fazendo essas coisas e andando sobre as águas. E todos nós vamos cometer erros ao longo do caminho, certo? Nós precisamos, isso é o que o Senhor diz, não estamos apenas como igreja, eu estou no meio de todas as igrejas. Mas, ele disse, você julga aqueles que dizem que são apóstolos e o que eles estão ensinando é uma mentira. E então você olha para os seguidores de Nicolau e eles tinham indulgência ilimitada. Mais e mais e mais e mais. E eu acredito que Deus quer me abençoar. Eu acredito que Deus quer abençoar a todos nós. Mas a sua oferta não é para fazer algo para mim. A sua oferta ela abençoa a mim. Mas a sua oferta também tem que ser usada para mudar o mundo. Para alimentar os órfãos e as viúvas. Amém? Mas eu acho interessante que nesta primeira igreja, e ele disse... A doutrina dos nicolaítas que eu odeio. E a primeira coisa neste estudo é que eles pervertiam a graça. Eu não estou dizendo isso sobre... Pense em algumas das coisas que eu preguei há 30 anos e, sabe, Deus me perdoe. Eu achava que eu estava ensinando certo, foi o que me ensinaram. Sabe, a substituição da teologia e os judeus mataram Jesus e todas essas outras coisas. E então, há uma diferença entre ensinar algo e você cometer um erro. E então, ao ensinar algo e você sabe que aquilo não é verdade. E eu acredito na graça de Deus. Eu entrei aqui como um viciado em drogas, um traficante com 7 mandados federais para a minha prisão por vender drogas, traficar drogas. Mas eu também li as Escrituras onde Jesus diz, vá e não peques mais, para que uma coisa pior não venha sobre você. Há doutrinas lá fora, neste momento, que realmente dizem que se você tentar ministérios bem conhecidos, se você tentar viver em santidade, você está negando a graça de Deus. Meus amigos que estiveram no meu púlpito pregaram e disseram que o único mandamento que nós temos que seguir é amar uns aos outros. Bem, eu sinto muito, mas se eu chegar e disser para ti, ouça, não cometerás adultério é um mandamento que não está mais na moda. A ti daria um novo significado à imposição de mãos e ao derramamento do meu sangue. Digam amém. Dê glórias a Deus, maravilhosa graça, imerecida, e eu não mereço, favor impagável. Mas quando você diz
que se você tentar viver em santidade, você está negando a graça de Deus e isto é uma mentira. Não importa se isso está vindo de um político ou de um púlpito, isto é uma falsa doutrina. Nós devemos viver como Jesus Cristo nos ordena viver e como viver em santidade. Ouça-me. O sexo não é uma coisa ruim. Se você ler Cantares de Salomão, Cantares é um manual sobre relações sexuais entre marido e mulher. Da primeira vez eu vi alguns homens assim. Eu estou indo para casa para fazer o estudo bíblico. Meu pastor é um profeta? Mas é entre um homem casado e uma mulher casada. O adultério e a fornicação é pecado. Diga amém. Vocês entendem? Você não deve cometer adultério. Se você está até você dizer eu aceito, você não faz. Ah, pastor, eu falei com o pastor. Vamos lá, irmão Huck. Nós estamos em 2022, mas ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e para todo sempre. E eu não sou contra os gays. O salário do pecado é a morte. Eu cheguei aqui como pecador. O Senhor me amou e me transformou e me salvou e me perdoou e me limpou. Eu não sou contra os gays, mas a Bíblia diz um homem e uma mulher. E é assim que deve ser. Essa é a igreja de 2000 anos atrás. E esta é a igreja a quem Jesus estava falando. Eu tenho 7 minutos. Jesus está se dirigindo aqui no livro de Efésios. Quando nós estávamos em Portland, Oregon, e quando estamos pastoreando em Portland, houve um movimento em Portland tentando forçar o casamento do mesmo sexo. E eu não sou contra ninguém, olha, eu tenho sido o pior, mas eu sempre fui homem hétero e eu quero que todos saibam disso. Eu nunca me desviei nem para a esquerda nem para a direita. Mas eu sei o que é ser salvo pela graça. Mas havia algo sobre forçar. Isto, nas nossas escolas, isso aconteceu há uns 20 anos atrás. Casamento do mesmo sexo. Eles pensavam que poderiam aprovar isto em Portland. Então, o Dr. Dobson veio e se concentrou na família e reuniu as igrejas e tudo mais. E havia uma igreja lá na cidade que era, naquela época, a maior igreja da cidade e que agora não existe mais. O pastor não está mais no ministério e a igreja acabou. E ele foi convidado a vir com o resto de nós, a vir discutir sobre isso e para saber como entender isso e saber como tratar isso com dignidade, mas tratar biblicamente. E ele fez uma declaração a alguns de nós e ele disse, eu não posso ir. E nós dissemos, por quê? E ele disse, não importa que lado eu fique, eu vou perder metade da minha igreja. Lembra disso? Bem, eu não sabia o que dizer. Porque eu não odeio ninguém, eu não estou bravo com ninguém. Ouça, todos nós somos pecadores, salvos pela graça. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui salvo, eu descobri que deveria fazer de tudo para não fumar drogas mais. E eu tentei todas as justificativas. Bem, é só uma erva. Bem, eu posso sentir o cheiro de algo bem aqui. Sabe, pode ser uma erva, mas também é um espinho em um cardo. Bem, o que importa, nós estamos apaixonados. Sabe, até que você se comprometa, você não está apaixonado, você está no calor.
É por isso que a Bíblia diz: resista ao diabo e ele vai fugir de você. É por isso que você não vai sair para namorar sozinho. Obrigado, mãe. Veja, isso não é mais ensinado, não é mais ensinado. É tudo tão, nós estamos bem. Sim, nós estamos bem. Maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém está aqui, Senhor, nem eu a acuso. Vá e não peques mais, para que uma coisa pior não venha sobre você. Amém? Veja, o Senhor disse: eu conheço as tuas obras e a tua paciência, e que não pode suportar aqueles que são maus. Você testou aqueles que dizem que eles são. Ouça, não é porque está em um livro cristão que significa que é do Evangelho. Não é porque foi dito em um púlpito que significa que é do Evangelho. Não é porque alguém disse: ei, assim diz o Senhor. Não é porque a pessoa diz: assim diz o Senhor, que significa que você tem que ouvi-los. Amém? Sabe, quando a Tiz e eu nos conhecemos na igreja em Flagstaff, e todo mundo sabia que o pastor Larry e sua Tiz parecem que eles vão ficar juntos. E uma vez um rapaz chegou no final do culto assim, e todo mundo ficou quieto, em línguas de interpretação, e ele falou: ei, aquela mulher com quem você acha que vai se casar, ei, ela não é a sua escolhida, ela não está certa para você. E o pastor disse: não dê ouvidos a isso, isto não está certo. Não é porque alguém fala assim diz o Senhor. Você precisa ir confirmar o que a pessoa disse nas Escrituras. Vamos lá, pessoal. Amém? Bom, vamos lá, deixa eu finalizar com isso. Ele disse: você fez muito bem. Você está no livro de Apocalipse? Vá para a esquerda, para Judas. Vire uma para a esquerda. Para o versículo 3. Amados, enquanto eu estava muito diligente para escrever sobre a nossa salvação comum, eu achei necessário escrever a vocês, exortando-os a lutar firmemente pela fé que foi de uma vez por todas, que foi de uma vez por todas a libertação para os santos, pois certos homens têm se infiltrado despercebidos. E há que muito tempo foram marcados para esta condenação homens ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em lascívia e negaram a única lei, Deus e o Senhor Jesus Cristo. Se você tiver uma chance, eu não vou ter tempo hoje. Se você tiver uma chance, quando você for para casa, leia 2 Pedro, capítulo 2. E ele estava falando com pastores e líderes, e ele disse: o que aconteceu com vocês? Ele ouviu que de repente tudo se tornou sobre os números. E se tornou sobre dinheiro. E ele disse: e vocês sabem que vocês não estão ensinando o que é correto? Você sabe. E ele disse: seria melhor se vocês nunca tivessem conhecido a verdade. Então vocês sabem disso. E eles perverteram isto. Amém? Ok. Eu tenho que terminar isso. Deus, há tanta coisa. Agora, veja o que vem a seguir. E havia assassinos, me perdoe. Assassinos, como parou nisso? E vocês perseveraram e tiveram paciência e trabalharam por amor ao meu nome e não se tornaram cansados, vocês suportaram e continuaram a fazer o que é certo. E então ele diz no versículo 4, ouça isso: no entanto, eu tenho isso contra vocês, que vocês abandonaram seu primeiro amor. Lembre-se, portanto, de onde você caiu. Arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. Ou então eu virei até vocês, rapidamente removerei o seu castiçal. O que ele está dizendo é claro que é incrível, como se lê no hebraico e diz, de repente você fica assim. E quando percebe, o Senhor se foi. Eu não tenho a sabedoria divina para fazer negócios mais. Eu não tenho favor divino no meu trabalho. Eu não tenho o divino. Eu vi uma vez, eu ouvi uma fita uma vez, havia um velho pastor afro-americano. E ele disse, me perguntaram, qual é a unção?
Neste velho pastor afro-americano com 80 e poucos anos de idade, ele disse: eu não sei como explicar. Mas quando eu a recebi, eu sabia. E quando eu tiver mais, todo mundo vai saber. Senhor, por favor, nos dê unção. Por favor, não tome o meu castiçal e o dê para outra pessoa, e que eu suba aqui na sabedoria do homem e não na direção e na unção do Espírito Santo. E ele disse: vocês estão fazendo todas essas coisas e essas coisas, mas ele disse: eu tenho uma coisa contra vocês. Ele disse: vocês perderam o seu primeiro amor. Sabe, quando eu li isso, eu ouvi isso por tantos anos e eu disse: Senhor, como que eles podiam estar fazendo tudo o que era certo? Mas então o Senhor disse que eles perderam seu primeiro amor. E o Senhor falou comigo ontem à noite no meu escritório. Ele disse: é fácil. Eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam fazendo exatamente tudo o que eles deviam fazer. Mas eles trocaram seus relacionamentos por uma religião. Vocês já viram isso acontecer em um casamento? Eles ainda estão juntos, mas eles não têm aquele amor. Vocês já ouviram a história de um homem cuja esposa o fez ir ao aconselhamento de casais e ele fica sentado lá e o conselheiro fala: qual é o problema? E o homem fica lá assim. E ela diz: eu vou dizer qual é o problema. É que nós estamos casados há 30 anos e ele nunca mais me disse que me ama. E então o conselheiro diz: isso é verdade? Ele diz: é. E ele diz: por que não? Eu disse que a amava há 30 anos. Se eu mudar de ideia, eu aviso para ela. Para de cutucar seu marido, para com isso, para com isso, para com isso. Mas sabe, como em um casamento você tem que manter este amor vivo. Sabe, quando eu li isso, eu pensei, ele está falando primeiro com os pastores. Eu pensei, sabe, isto é algo que eu devo vigiar o tempo todo. Eu tenho uma gaveta, eu tenho 40 anos de pregação em uma gaveta. E muito raramente eu vou lá e pego algumas para a Páscoa, mas eu sempre estudo para receber algo novo, para aprender algo novo, porque eu sinto que eu acabei de regurgitar algo sobre eu não estar fazendo o meu trabalho. Meu trabalho é trazer a revelação, meu trabalho é trazer a convicção, meu trabalho é trazer motivação através da palavra de Deus. Este é o meu trabalho. Eu vou fazer um voto com você. Eu nunca vou me tornar um pastor religioso, se vocês nunca se tornarem uma igreja religiosa. Ok? Este é um acordo? Vamos dizer isso em voz alta. Levante suas mãos e diga: Senhor, diga em voz alta. Diga: Pai, eu venho até você agora, em nome de Jesus, e eu sei que pequei. Todos nós pecamos. Mas eu sei que você me ama tanto, que você enviou a Jesus Cristo para pagar o preço completo por todos os nossos pecados. E agora eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus morreu por mim e eu viverei por você. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.